nós vamos dar continuidade aí, portanto, aos estudos, né? Nós estamos falando sobre a harmonia dos evangelhos e também sobre, em especial, né, a sequência aí sobre a volta de Jesus. Deixa eu só colocar aqui no ponto que nós paramos, né? Se você se lembra aí, nós fizemos uma sequência, apresentamos aí uns quadros sobre as situações que Jesus expressou a respeito aí da sua volta, ok? Eu convido então você a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 24, né, que é o início do sermão escatológico. Mateus capítulo 24, o início aí, né, do sermão. E eu vou ler aqui do verso 1 ao verso 3, que é para servir de início aí da nossa aula de hoje, tá bom? Então, Mateus capítulo 24, versos de 1 a 3, tá certo? Diz assim, então, a palavra do nosso Deus, acompanhe lá comigo. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então nós vemos aqui a pergunta, né, que gera todo o contexto do sermão escatológico, um sermão apresentado para os seus discípulos, de um modo específico, né, e que, consequentemente, traz todo aquele quadro que nós já apresentamos, né, de todos os detalhes que Jesus disse em contextos políticos, morais, sociais, fenômenos naturais, questões no céu, né, sinais no céu, no cosmo, e sinais dentro da igreja, o aparecimento dos falsos profetas, né, dos falsos mestres, dos falsos profetas, como nós vimos na quarta-feira, né, João falando, vários falsos profetas já estavam no mundo, já desde o primeiro século, e também anticristos, pessoas que estão como se fosse Cristo, mas querem assumir o lugar de Cristo, né? Lembrando que o termo anticristo não significa tão somente contra Cristo, mas aqueles que se colocam também no lugar de Cristo, ok? Então nós vimos aí que a pergunta dos discípulos, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século, abre, portanto, todo o discurso de Jesus nesse chamado sermão escatológico. Nós vimos que sinais na igreja, né, no povo de Israel, por um momento, pelo menos até mais específico, até a destruição do templo, mas nós sabemos que o povo de Israel é a mesma oliveira nossa, então sinais para o povo de Israel e sinais para nós, né, tem sempre uma relevância escatológica. Vimos que haveriam sinais na política, na moral, na sociedade, no céu. Ou seja, toda a obra da criação dará sinais para que saibamos que a vinda do Senhor está perto, está prestes de vir. Então, deixou o que nós queremos mais chamar a sua atenção aí nessa sequência. Já fizemos todo aquele quadro. Se você tiver dúvida para ver todos os pontos lá, é só voltar nas aulas anteriores aí, para a gente tentar interpretar aí cada um dos pontos, e hoje nós vamos ver os sinais, esses sinais da vinda e da consumação. Então, eu convido você a dar uma olhadinha lá em Gênesis, capítulo 1. Nós já estudamos isso, irmãos,
naquela sequência de estudos que ainda fizemos aí a partir de agosto do ano passado, né? Sobre as festas judaicas e a relação com a pessoa de Jesus Cristo. E nós vamos relembrar alguns detalhes que nós já estudamos para que você fique atento aí a esses sinais. Gênesis, capítulo 1, verso 14, é um verso chave para você entender isso, que ele diz assim, ó, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazer separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos, ok? Nós vimos quando estudamos isso aqui, então que os cosmos, ou seja, todo o universo, é criação de Deus. Então Deus colocou cada um no seu devido lugar e com um objetivo. Primeiro, para servir de marcação do tempo, diferenciação entre dias e anos. E aí a tradução aqui diz para estações. Essa tradução aqui para estações nos conduz erroneamente a pensar em estação do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno. Nós sabemos que os astros, né? Esse sistema solar nosso aqui, também, obviamente, aponta para essa questão, né? Das estações do ano, pela trajetória da Terra aí, né? Elíptica, que permite que em 2 momentos a Terra esteja mais próximo do Sol, devido à inclinação dela, então nós temos as estações. Mas quando você olha, por exemplo, lá para Daniel, só vou citar aqui, quando ele diz que Deus é quem estabelece reis, remove reis, né? No verso 21 de Daniel, capítulo 2, então Daniel 2, verso 21, ele diz assim, é Deus quem muda o tempo e as estações. Essa expressão aqui de Daniel 2, 21, estações, é a palavra hebraica justamente para estações do ano, primavera, verão, outono e inverno. Então refere-se a isso mesmo. Aqui em Gênesis, aquilo que foi traduzido aqui por estações, na verdade é a palavra moed, ou moedim, que na verdade aponta para a agenda de Deus, o compromisso de Deus. Vai estar relacionado também às estações, porque a agenda de Deus, ou as festas solenes que Deus estabeleceu, ela está ligada às estações do ano. Mas a melhor tradução aqui para Gênesis 1,14 seria que os luzeiros, o sol, a lua, os astros, além de fazer essa separação do calendário, dia, ano e, consequentemente, estações, também serviam para sinais que é esse que o próprio Jesus apresenta, sinais do nascimento de Jesus foi dado no céu, né? E outros sinais tantos. E além desses sinais, para os compromissos de Deus, a agenda de Deus, seria a melhor tradução para aquilo que é traduzido aqui por estações, e para dias e anos, ok? Então, na verdade, você vê que o contexto dia e noite, dias e anos e estações refere-se a períodos e a períodos que Deus marcou. Então, os luzeiros, sol, luas e estrelas, servem para nos dar sinais, e as estações, como eu falei, servem para marcar os compromissos de Deus, a agenda de Deus, e também para dias e anos. Então, nós vimos que Deus criou o mundo em 7 dias, trabalhou 6, descansou no 7º. A semana, portanto, serviu para determinar as chamadas festas e as responsabilidades do povo. A primeira festa, você sabe que é o sábado, né? Dentro desse contexto da lei cerimonial. Nós já tratamos também que a lei cerimonial foi cumprida em Cristo, então por isso que você não guarda mais as festas, não tem que fazer nada daquilo que a lei cerimonial mandava, por isso que nós não vamos mais para Jerusalém adorar, nós podemos adorar em todo lugar, por isso que você não apresenta mais holocausto,
E o guardar do sábado na perspectiva cerimonial também foi cumprida, porque Jesus é o Senhor do sábado. Mantém a guarda de um dia na semana de descanso na perspectiva moral, mas não na perspectiva cerimonial, né? Porque isso, de certa forma, já foi cumprido em Cristo. Apesar que a moralidade de guardar um dia para o Senhor e para o descanso, isso vai muito além de uma questão cerimonial e por isso que é mantido na lei moral e todos os crentes devem realmente guardar um dia para o Senhor, tá certo? A questão de que dia isso, inicialmente era o sábado, que apontava para esse descanso, agora em Cristo Jesus, nós vimos que essa promessa da expectativa do descanso já é uma realidade, nós já estamos salvos em Cristo Jesus, e então desde o início da era cristã começa-se a usar o primeiro dia, o dia que a igreja se reunia, que compartilhava da comunhão, o dia que Jesus ressuscitou, e por aí em convenção decidiu-se então o primeiro dia, tá bom? Uma vez que não faz mais parte da lei cerimonial. Mas isso aqui é só um adendo. Voltando para a nossa questão, então, Gênesis vai dizer que o Sol, a Lua, as estrelas, ela serve para determinar o tempo, né, as estações e os sinais. E aí nós vimos que no nosso calendário é diferente do calendário judaico, porque o nosso calendário é o calendário solar, né? São 365 dias no ano, como tem mais 6 horas, né, a cada ano, então a cada 4 anos completa mais um dia, que é o chamado ano bissexto, né, no nosso calendário, porque a gente segue o calendário solar, tudo bem? No caso do calendário judaico, ele é lunisolar, ele segue o calendário lunar e também o calendário solar, é a somatória dos dois, é lunisolar. Então, o calendário judaico, ele sempre vai ter essa relação de 29 e 30 dias. Então, o ano judaico tem 354 dias e para ficar paralelo com o nosso calendário, de determinado tempo em tempo, eles acrescentam um mês no ano para igualar o nosso. Por isso que eles estão lá no ano 5.779, acho que deve ser agora, 5.780, e nós estamos no ano 2020, tá certo? Porque ele segue um calendário que observa tanto a Lua quanto o Sol para determinar. Por isso que o ano religioso judaico sempre começa na primavera no hemisfério norte. Sempre começa na primavera. O primeiro mês lá é o primeiro mês da primavera. E eles têm também a contagem do calendário civil, que começa sempre no outono. A gente vai ver isso aí no nosso estudo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que você olha para a perspectiva bíblica, o guardar dos dias, da noite, e os dias e anos, na visão de Deus, não é simplesmente o sol, mas é o luzeiro. É por isso que os judeus seguem esse tipo de calendário, tá certo? E, consequentemente, eles conseguem manter aí um padrão para o cumprimento das festividades que Deus estabeleceu. Mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Jesus disse que os luzeiros dariam sinais, né, a respeito da sua volta. E que está de acordo com Gênesis 1,14, que diz que Deus criou os luzeiros justamente para isso. Só para tomada de conhecimento, né, eu vou até abrir aqui o slide aí na sua tela. Então, nós temos aqui os meses, né, judaicos, o nome dos meses, né? Começando sempre na primavera, o nosso mês equivalente aqui, e você viu que tem aqui embaixo aqui um mês, o Adar 2, que está marcado diferente aqui, porque é aquele mês que tem de tempos em tempos para organizar aqui o calendário nessa relação aí do movimento da Terra, tanto em relação ao Sol e do movimento da Lua em relação à Terra, tá certo? Então vamos voltar aqui para o nosso
o nosso tema central, a volta de Jesus. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, como nós estamos, aqueles que chegaram depois aí, o Cezinha, Cristiane, Eliene, o Diácono Roberto, também Gesiel, a Vânia, Cláudia, meu sogro, as crianças em Barretos, a Márcia, o Fábio, né? E também meus pais e a família Grião. Sejam todos bem-vindos, viu, irmãos? Então vamos lá. Além dessa questão do calendário, como eu já mencionei, né, do religioso, existe uma relação do calendário civil, que começa sempre no mês 7 do calendário judaico, ou seja, no outono, e o calendário religioso, que começa na primavera, né? Eu pus aqui uma citação, deixa eu abrir aqui para você ver melhor em casa, né? Então, no calendário judaico existe uma distinção entre o calendário religioso e o calendário civil. O calendário religioso inicia sempre na primavera, aquele chamado equinócio vernal, né? Que é quando as horas do dia são idênticas à hora da noite. Então você tem ali o início da primavera no hemisfério norte. Jerusalém está lá, no hemisfério norte. Então começa ali a primavera. Eles esperam o primeiro dia da lua nova e aí, consequentemente, é o primeiro dia do ano religioso. E no calendário civil, nós vemos que eles começam a guardar o ano civil, né? Também no 7º mês do calendário, que é o início do outono, tá certo? Então isso aqui é só uma curiosidade para você relembrar do estudo que nós fizemos lá. Os luzeiros, então, determinam tudo na vida do povo judeu. O calendário festivo, de festas religiosas, o calendário da plantação das 7 e da colheita, né, das 7 culturas que eles têm, né, o trigo, você tem as oliveiras, né, a azeitona, a videira, ou seja, o damasco, as 7 culturas que eles têm, então determina tudo tem o seu tempo certo para se fazer as coisas no contexto deles. Inclusive as festas religiosas que eles tinham. Vamos relembrar aí as festas, né? As festas foram determinadas por Deus, quando da criação dos luzeiros, e depois revelada ao povo, e todas elas estão determinadas pelo próprio Deus. A data de cada festa foi determinada pelo próprio Deus. Você vai lá para Levítico 23, não há necessidade de se abrir lá, mas porque nós já estudamos isso várias vezes, nós chegamos a essas 7 festas, né? Fora o sábado semanal, que também foram estabelecidos. Então você tem aqui a festa da Páscoa, que tinha, segundo lá Levítico 23, o primeiro mês, né, os 14 dias, o 14º dia do primeiro mês é Páscoa do Senhor. Depois, pães asmos, no verso 6 lá de Levítico 23. No 15º dia, né, até o 21º dia do primeiro mês, você tem a festa de pães asmos por 7 dias. Depois você tem, ainda em Levítico, verso 12, primeiro dia após o sábado dos pães asmos, festa das primícias ou dos primeiros frutos. Aí, Levítico 23, 16, 50 dias após a festa dos primeiros frutos, você tem Pentecostes. Depois, no 7º mês, no primeiro dia do 7º mês, festa das trombetas, verso 24. Depois, no 10º dia do 7º mês, verso 27, você tem o dia da expiação. E Levítico 23, verso 34, você tem lá a descrição que no 15º dia ao 21º dia do 7º mês, também 7 dias, você tem a festa dos tabernáculos. Então, quem que determinou o calendário judaico? Deus. Quem determinou as datas no calendário judaico para as festas? Deus. Então, esses são os encontros que Deus determinou para o seu povo, tá certo? E isso aponta, tem uma relação muito próxima com a pessoa de Jesus Cristo. Nós já estudamos isso e vimos que cada festa tem uma relação com Jesus. E, consequentemente, então, quando Jesus fala sobre sinais da sua vinda,
estão ligados a esse calendário que Deus estabeleceu e também essas festividades. As 4 primeiras festas, irmãos, são também conhecidas como as festas das primeiras chuvas, as chuvas temporãs, são as chuvas de primavera. E as 3 últimas festas estão no período chamado de chuva seródia. Certamente você já leu algum texto na Bíblia que diz as chuvas temporãs, as chuvas seródias. Na verdade, é as chuvas da primavera, as chuvas do outono, ou as chuvas das primeiras festas e a chuva das últimas festas. Então, dessa forma, o período festivo aí está sempre relacionado aos períodos das chuvas, né? Das bênçãos, tanto da plantação, das colheitas. Então, e nós vimos que esses 2 períodos apontam também para um espaço de tempo, que é o verão deles, que seria o período que nós estamos vivendo agora, que separa a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda. Vamos dar uma lida aqui nesses versos que eu coloquei aí para você. Vamos lá em Oséias. Abra sua Bíblia lá no livro de Oséias, Oséias capítulo 6. O verso é de número 3. Então veja aí. São revelações inspiradas por Deus, irmãos, que apontam para questões da volta do Senhor, né? Aqui, apesar de estar dentro de um contexto da chamada conversão insincera do povo, o povo falava isso, mas não vivia isso, mas estamos diante de uma revelação. Ele diz assim: conheçamos, Oséias 6, verso 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva, uma relação à estrela lá, né? A sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Essa expressão que o Senhor virá aponta, obviamente, para a volta do Senhor, aponta até para a primeira vinda, mas a volta também, em especial, que diz que ele virá, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia. O termo aqui, né, chuva seródia, aponta para o outono, aponta para as festas de outono. Então é um indicativo de tanto da primeira quanto da segunda, porque Oséias veio antes das duas, né, referindo-se ao fato da volta de Jesus. No contexto aqui de Oséias, ele já estava restaurando, né, o seu relacionamento, chamando ao povo a reconciliação. Então havia o casamento e depois a reconciliação. Então a ideia de que esse ponto está muito mais relacionado com a segunda vinda de Jesus, ou a volta de Jesus, do que a sua primeira vinda. E que, segundo Oséias, nos dá um indicativo que seria junto com as chuvas seródias, ou seja, as chuvas de outono, que a vinda do Senhor se daria próximo a esse período aqui. Tudo bem? Lembrando que nós não temos condições bíblicas de marcar data e hora, né, dia e hora, mas a Bíblia diz que é possível você conhecer a época, através dos sinais e das revelações do período que se aproxima a volta do Senhor. Inclusive, a Bíblia diz para a gente estar atento a isso e pesquisar sobre isso, para manter nossa lâmpada com óleo, né? Porque mesmo que o Senhor venha no dia e na hora que a gente não sabe, mas a gente tem que estar preparado, olhando para aquele período lá, para que a gente não seja pego de surpresa. Tá bom? Um outro texto que eu quero convidar você a abrir aí é o texto do profeta Joel, um pouquinho à frente aqui de Oséias, né? Dá uma olhada, uma viradinha em algumas páginas. Joel, capítulo 2, o verso 23. Falando da misericórdia do Senhor, o verso Joel 23 vai dizer assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, e fará descer como outrora
a chuva temporã e a seródia. Então, a ideia de que as bênçãos do Senhor são relacionadas aqui às questões sinônimos de chuva. Então, que o Senhor virá sobre nós, tanto como derramando aí da sua bênção sobre nós, tanto quanto as chuvas seródias e as chuvas temporãs. Temporãs relacionadas às chuvas da primavera, chuvas seródias relacionado às chuvas de outono. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Deuteronômio capítulo 11, verso 10. Volte lá para o Pentateuco. Deuteronômio 11, verso 10 em diante. Deuteronômio 11, verso 10 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei aí. Diz assim: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis com uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedeceres os mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, tanto a de primavera quanto a de outono, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante ele. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Então veja que essa ideia de chuva refere-se tanto às bênçãos da manutenção do povo, como também nos textos proféticos de Oséias e Joel, apontam também para essa perspectiva da volta do Senhor. O Senhor virá como a chuva seródia. Então, chuva aqui é sempre um contexto de bênção para nós, tá certo? O outro texto que eu pus aí para você dar uma olhadinha é Tiago, capítulo 5. Vamos lá para o Novo Testamento, finalzinho da Bíblia. Lá na parte final do Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, verso 7 em diante, 7 e 8. Mais uma vez você vai ver a relação aqui, né, da questão da agricultura na terra de Canaã, lá que Deus falou em Deuteronômio, das chuvas com a vinda do Senhor. Ele diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Está falando da vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Veja então que há uma relação dentro dessa harmonia da palavra de Deus, não só dos evangelhos, mas a harmonia da palavra do Senhor, que as chuvas são sinais dessa vinda do Senhor. Há uma relação dela. Então, quando você cruza todos esses textos, você vê que a primeira vinda do Senhor, o ministério terreno de Jesus, é o cumprimento das chuvas temporãs, das primeiras chuvas. E a volta do Senhor refere-se às últimas chuvas, ou às chuvas seródias, né? Que aponta então para o período aqui do outono, que seria sempre o segundo semestre para nós. Lembrando
Nós estamos no hemisfério sul, então é o contrário, né? Enquanto aqui é primavera, lá é inverno. Enquanto lá é outono. Enquanto aqui é verão, lá é inverno, no hemisfério norte. Então aqui nós estamos olhando para o hemisfério norte, é onde está Jerusalém. Então o outono deles lá é a nossa primavera aqui. Primavera nossa começa março, abril, né? E lá, o contrário, desculpa. Aqui o outono começa no mês de março, abril, lá a primavera, por isso que todo ano começa nessa época lá, o calendário judaico. E aqui nós vamos entrar na primavera agora em setembro, lá eles estão entrando no outono. Então aqui, geralmente o mês de agosto, setembro é o tempo das chuvas seródias, ou as chuvas de outono, para eles é isso que conta. Tá certo, irmãos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat, como que nós estamos. Não, tá tudo tranquilo aqui, se ninguém tem pergunta. Também aqui no Meet, vamos ver, só tá aí o Samuel aqui. Ninguém tem pergunta aqui também. Então, vamos voltar aqui para a nossa imagem normal. Deixa eu só carregar aqui, irmãos, para eu não ter problema com a falta de energia. Pronto. Então vemos, irmãos, que as festas, né, são ensaios feitos por Israel de várias partes do plano de Deus para a humanidade, tá certo? Então, não só a questão do sol, da lua, das estrelas, trazendo essa questão do dia e noite, dias e anos, mas esses compromissos festivos e também a ideia das chuvas, né? É justamente todo esse movimento da Terra em torno do Sol, esse movimento da Lua em torno da Terra, que traz as questões dos dias, as questões da noite, a questão dos dias dos anos e do calendário, e consequentemente aí essa questão das chuvas, que tem uma relação como sinônimo da volta de Jesus. A primeira chuvas, as chuvas da primavera, vinda de Cristo. E você vê o cumprimento de Jesus nas primeiras festas já solenes. E as últimas chuvas, as chuvas de outono, apontando para a volta de Jesus. Falando ainda, relembrando um pouquinho aí, né, das festas judaicas, vamos dar uma olhada aqui nesse slide. Deixa eu abrir ele aqui mais uma vez para você. Então, a obra de Jesus foi atrelada aí às festas judaicas. Nós já estudamos isso também. Então, as festas da primavera, né, aponta para a primeira vinda de Jesus, as chuvas temporãs. Então, na Páscoa, Jesus morreu, justamente no tempo que Deus havia estabelecido, né, a morte do Cordeiro, Jesus está ali. Pães asmos é o sepultamento de Jesus, a retirada, né, do fermento, através da morte de Cristo, a retirada do pecado, é isso que aponta. E Jesus ressuscita nas primícias, né, a festa da primeira colheita, apontando aí para o início da colheita e o início do ano aceitável do Senhor. E aí nós vemos ainda no período da primavera, né, o Pentecostes, que é a vinda do Espírito Santo, inaugurando exatamente a colheita dos gentios, é o período entre as festas, né? O período da igreja, onde nós temos aí o avanço do evangelho, o cumprimento aí de todos os selos, de tudo aquilo que já foi determinado lá no Apocalipse, que nós temos estudado nas quartas-feiras, tá certo? E aí nós estamos aguardando as chamadas festas de outono, que é a segunda vinda de Jesus. Você sabe que as festas nós não temos mais obrigação de guardá-las, mas elas marcam ainda compromissos, a agenda de Deus em relação à segunda vinda. Então, festas de outono, as chuvas seródias, as últimas chuvas apontam para a segunda vinda. O Senhor virá com uma chuva seródia, não é assim que Oséias fala? Então aponta para isso. Pedro, né, quando diz, olha, a vinda do Senhor, você fica calmo, vai vir da mesma forma que a gente recebe as primeiras e as últimas chuvas. Então aí é uma conexão desse símbolo, né,
para a segunda vinda de Jesus. Então, nós esperamos que as festas do outono, que é trombetas, expiação, que é o dia do julgamento, né? Yom Kippur, dia do perdão, e o tabernáculo, são festas no calendário de Deus que apontam para chuvas temporâneas, as chuvas seródias, melhor dizendo, as chuvas de outono, que é a segunda vinda de Jesus, e que Jesus ainda não cumpriu da mesma forma que aquele cumpriu. Nós sabemos que então está em aberto isso aqui, e provavelmente com a segunda vinda de Jesus, isso aqui é cumprido, né? Nós já vimos aí nesse sentido que essas festas aqui, Jesus, trombetas, que apontam para a instalação do último dia, né? A Bíblia diz que Jesus virá ao som da trombeta, ao ouvir da última trombeta. A última trombeta refere somente à festa da trombeta. Depois você tem o juízo final aqui nas trombetas. Então Jesus volta, a ressurreição dos justos e injustos, transformação daqueles que estiverem vivos, a separação entre justos e ímpios. E aí você tem o juízo, que é o dia da expiação, dia do perdão para aqueles que estão em Cristo e condenação para aqueles que não estão. E depois você tem, na sequência, logo a festa dos tabernáculos, que é a festa da comunhão, Deus habitando conosco, que é a inauguração do estado final, novo céu e nova terra. Então essas três festas apontam para o programa dentro do evento chamado dia final ou último dia, né? Que conta com a volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, a separação entre justos e injustos, a expiação, né, dos justos, ou seja, o dia do juízo, separação entre os que são de Deus e os que não são em definitivo, e o arrebatamento e inauguração do estado final. Os que foram justificados em Cristo, habitando eternamente com o Senhor, novo céu e nova terra, e os que foram condenados à ira de Deus eterna, indo para o lugar também destinado a ele, juntamente com Satanás, seus anjos, e inclusive o próprio inferno, que é esse lugar intermediário aí, que as almas dos ímpios estão aguardando o julgamento. Nós já estudamos isso tanto nas festas, como estamos estudando isso também às quartas-feiras, na sequência aí dos estudos de Apocalipse. Tudo bem? Então, irmãos, os sinais da segunda vinda de Jesus apontam para as chamadas festas de outono, para chuvas seródias, né? Para essas festas que ainda estão em aberto. Tudo bem? Então vamos lá. Mas e os sinais no céu? Né? Os cosmos, né? Então nós já falamos que Deus instituiu aí os luzeiros para sinais. Nós vimos lá em Gênesis 1,14. Um dos objetivos do sol, da lua, das estrelas é servir de sinais. E Jesus, quando está falando aos seus discípulos, que pergunta justamente isso, né? Se você voltar aqui para Mateus 24, a pergunta é justamente essa: quais sinais, né? Deixa eu relembrar aqui com você o termo exato, Mateus 24, verso 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E aí você vai lá para o verso 29, se estiver lá em Mateus 24, verso 29, depois que Jesus fala dos princípios das dores, depois que Jesus fala da grande tribulação, aí lá no verso 29, nessa sequência do sermão escatológico de Jesus, logo em seguida a tribulação daqueles dias, ou seja, a grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, mais uma vez o termo trombeta aqui aparecendo, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aí é a inauguração do último dia, né? O evento, o último dia, com toda a programação,
a ressurreição, como eu já disse, dos justos e injustos, transformação daqueles que estão vivos, a reunião dos escolhidos, né, a separação lá no julgamento, o arrebatamento e, consequentemente, a instalação do estado final de novo céu e nova terra e um lugar de condenação. Então, Jesus manifestou, irmãos, que os sinais no céu seriam uma característica externa no cosmos, né, a respeito da sua vinda. Um outro texto que fala sobre isso, paralelo aqui a Mateus, é Lucas capítulo 21, nós já mencionamos isso naquele quadro que apresentamos anteriormente. Então, Lucas 21, verso 25, vai dizer assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então nós vemos que Jesus expressa que quando, nesse período da espera, né, do cumprimento da promessa da sua volta, haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Da mesma forma, quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 6, dentro dessa harmonia aqui bíblica, né, de conectando os textos bíblicos, né? Então, vai lá para Apocalipse, capítulo 6, o verso 12, a respeito do sexto selo, que trata já da volta de Jesus, diz assim o verso 12, Apocalipse, capítulo 6, verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. Verso 13 ainda. E as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. Então, aí vai falar do céu ainda. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Aqui está falando já do dia final, do último dia, e mais uma vez reforçando que esse dia, então, nós teremos sinais fantásticos aí, terríveis, né? No sol, na lua, nas estrelas, no céu. Então, tanto Jesus em Mateus, no sermão escatológico, ou nos ensinamentos escatológicos, né, nos evangelhos, quanto aqui na última revelação, diz que haveria sinais no céu, em especial no sol, na lua e nas estrelas. Nós já mencionamos alguma coisa do profeta Joel, e eu quero reforçar um pouquinho aqui, em Joel, no capítulo 2 também, o verso 30 e 31, que é o cumprimento pós-Pentecostes, né? Se você olhar aí em Joel, capítulo 2, o verso 28, é a profecia do derramar do Espírito Santo que já foi cumprida no dia do Pentecostes. Inclusive o apóstolo Pedro usa esse texto aqui para dizer que era a inauguração dos últimos dias. Você vai ver que aqui na profecia não tem o termo últimos dias, mas lá em Atos, quando Pedro vai falar desse texto aqui, vai falar do cumprimento dessa profecia, ele diz, e nos últimos dias acontecerá que derramarei do meu Espírito. Então, Pentecostes cumpre isso. E nós temos a sequência, depois do verso 30 a 31, sobre a salvação do Senhor e alguns detalhes que eu quero chamar a sua atenção. Vou ler a partir do 28, então. Se você depois quiser fazer essa conexão com Atos, essa harmonia aqui dessa teologia bíblica, né, que a Bíblia, você vai aqui para Atos capítulo 2, a partir do verso 16, tá bom? Aqui em Atos 2,16, vai dizer assim, mas o que ocorre é que foi dito por intermédio da profecia ou do profeta Joel. E Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Então aqui para Pedro é a confirmação de que estamos nos últimos dias. Os últimos, no plural, dias, começa com
na primeira vinda de Jesus e com o derramar do Espírito, que é aqueles 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio que Apocalipse fala. Tudo isso refere-se aos últimos dias. Nós ainda aguardamos o último, no singular, que acontecerá quando do retorno de Jesus, do tocar da trombeta, ou seja, as chuvas seródias aí, tá bom? Então, volte aqui para Joel, capítulo 2, veja que o verso 28 do capítulo 2 diz: e acontecerá depois, veja que não tem aqui os últimos dias, quem acrescenta os últimos dias é justamente Pedro, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, logo depois de ter recebido já a plenitude do Espírito Santo, né, como diz lá em Atos 2, ele então, inspirado por Deus, vai dizer que aquilo lá é o cumprimento dessa profecia. E ele diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões. Até sobre o servo e sobre a tua serva derramarei o meu espírito naqueles dias. Então isso aqui já foi cumprido. Felizmente, muitas igrejas pentecostais querem reviver isso aqui todo domingo, né? Isso aqui já aconteceu. Pedro, em Atos, diz, a pergunta é, o que aconteceu? Esse povo está bêbado? Ele falou, não, esse povo não está bêbado, não. O que aconteceu aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Nos últimos dias vai acontecer isso. E aconteceu. Inaugura, portanto, os últimos dias. Verso 30. E aí ele diz, mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então veja, já a profecia de Joel diz que nos dias que ele derrama do seu espírito, isso aqui vai acontecer. Antes que venha o dia, o grande e terrível dia do Senhor. Então a Bíblia diz que haveria sinais no sol, na lua, nas estrelas, tanto na perspectiva do período que antecede, como ele diz aqui, antes que venha o grande dia do Senhor, como no último dia o negócio vai acontecer de uma maneira terrível, como nós vimos lá em Apocalipse capítulo 6, e também o apóstolo Pedro menciona, tá certo? Então, sinais no céu, irmãos, sempre foi apontado como sinais para nós a respeito de uma agenda de Deus. E o que nós estamos esperando agora na agenda de Deus? Qual que é o grande evento dentro desse compromisso e da agenda de Deus? O que é? A volta de Jesus, a inauguração do último dia. E aí, então, esses sinais nos céus apontam para isso. Ainda em Joel, fazendo essa conexão, você tem aqui Joel capítulo 3, o verso 2, né? Eu vou ler 1 e 2, diz assim: e eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e Jerusalém, e aí você vê que isso vai mais à frente, lembra que Judá foi destruído, Israel foi destruído, mesmo depois do Pentecoste, a diáspora, a saída do povo de Israel, né? Jerusalém é destruída, como nós já vimos em outro momento, Jerusalém é dada aos gentios e precisava terminar o tempo que Jerusalém seria pisada pelos gentios. E a gente viu que isso aconteceu. Então, depois de tudo isso, o Senhor vai mudar a sorte de Judá e Jerusalém. E aí veja, congregarei todas as nações e as fareis descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Então, a profecia de Joel apontava a vinda de Jesus, o derramar do Espírito Santo, como inauguração desses últimos dias, com sinais mostrando que estamos nesse período, e que depois, então, o Senhor vai congregar todas as nações para o juízo, e justamente entrará em juízo contra essas nações, por quê? Por causa do povo e da minha herança, né? Tanto do povo de Israel quanto da igreja, porque essas nações espalharam entre os povos e repartiram a minha terra, ou seja, perseguiram, dividiram, andaram, tal, e Deus vai julgá-los justamente porque perseguiram tanto aos judeus quanto aos cristãos,
tanto o seu povo quanto a sua herança. Essa ideia de que o juízo de Deus vai ser pela ação dos ímpios em perseguir a igreja, e isso está em extremamente harmonia com o Apocalipse fala, que Deus vai derramar de flagelos sobre os ímpios durante esse período, e no dia final aplicará o seu juízo definitivo, porque o povo ou as nações perseguiram aqueles que amavam a Deus e aqueles que traziam o testemunho a respeito de Jesus. Você que está acompanhando o estudo de Apocalipse lá, na visão do paralelismo progressivo, vai se lembrar disso. Ainda o verso 14, né, aqui de Joel, para não ficar muito complicado ler todo o texto, o verso 14 e 15 diz assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Verso 15: o sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu esplendor. O Senhor brama de Sião e fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. Sabereis assim que eu sou o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. Referindo-se, obviamente, não Jerusalém terrena, mas já Jerusalém celestial. É lá que os estranhos não vão passar, é lá que o justo vai estar e que os ímpios não permanecerão nessa congregação. Então, quando você conecta isso, essa Jerusalém que ele está falando aqui não é uma Jerusalém terrena, mas a Jerusalém já celestial. Então veja, sinais, o sol e a lua se escurecem, as estrelas se retiram do seu esplendor perto do dia, o dia do Senhor, né? Que é o dia do juízo, é o dia da expiação. Lembrando, Jesus volta, provavelmente no período que aponta para o cumprimento da festa das trombetas. No dia da expiação você tem o julgamento e no tabernáculo você tem a inauguração do estado final. Então, o arrebatamento para estar definitivamente com o Senhor. Veja, sinais no céu seriam demonstrados durante todo esse período até a volta de Jesus. E quanto mais esses sinais aumentam, irmãos, mais indícios nós temos da volta do Senhor. Mesmo porque um dos grandes sinais que é apontado aqui são sinais no céu, né, no sol, na lua, nas estrelas e também na terra, porque ele fala sempre de tremores, a terra tremerão, sobre de grande terremoto. Então são situações também de fenômenos físicos, tá certo? Então aqueles, o mundo, a preservação do planeta, tudo isso é importante, a gente tem que fazer, é uma maneira de glorificar a Deus, óbvio, mas a tendência, irmãos, é que todas essas situações, até mesmo de degradação do homem, que gera grandes terremotos e mudanças climáticas, está tudo debaixo do controle soberano do Deus que determinou todas as coisas e que criou todas as coisas, inclusive os próprios luzeiros, para manifestar sinais quanto do cumprimento da sua promessa, ou seja, da sua volta, assim que a Bíblia nos apresenta. Voltando aqui para Mateus, nosso texto base, né? Mateus capítulo 24, o sermão escatológico. Deixa eu ver aqui, ó. Chegou aí também o Marcos e a Nerilda, Deus abençoe. Ninguém tem pergunta por enquanto. Também aqui no Meet ninguém, só eu e o Samuel tá aí. Depois, se Samuel tiver uma pergunta, você me dá um toque aqui, viu, Samuel? A gente põe você aqui para fazer a pergunta, se porventura você tiver. Tá bom? Então vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 24. Verso 29, que é sinais que a gente já mencionou, vamos relembrar. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, então nós vamos passar pela tribulação. A gente tem batido nessa tecla porque, infelizmente, dentro da igreja evangélica contemporânea, influenciada pelas profecias contemporâneas, pelas novas revelações extra-bíblicas, né? Parece um iluminado aí, fala, Deus me deu um sonho, eu fui para o inferno 7 vezes, ou eu fui para o céu, até o 18º céu. O cara viaja na maionese e Deus me mandou dizer. E aí ele diz sempre a mesma coisa, que vai ter terremoto, que vai ter problema. Isso aí a Bíblia já disse, meu amigo, você não precisa falar essas besteiras.
E aí o cara então diz, haverá o arrebatamento secreto. Isso é fonte de revelação apócrifa, revelação extra-bíblica. Nós temos que ficar com a Bíblia. A Bíblia não fala de revelação, de arrebatamento secreto. Vai ser visível. E a Bíblia fala que o crente vai passar pela grande tribulação. Por isso que o período da tribulação vai ser abreviado justamente por causa dos eleitos, por causa dos crentes. Né? E verso 22 aqui de Mateus 24. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Ou seja, vai ter salvo na grande tribulação? É óbvio que vai, porque a igreja ainda vai estar presente, o Espírito Santo ainda vai estar presente. O meio da evangelização é através da igreja, da pregação do evangelho. Então a verdadeira igreja vai estar presente, o Espírito Santo vai estar presente. Se o arrebatamento aconteceu antes da tribulação, o Espírito Santo subiu com a igreja, porque o Espírito Santo habita em nós. Se o Espírito Santo está aqui, ninguém vai ser convencido do juízo da justiça e do seu pecado, e consequentemente ninguém se converte. Porque a conversão, nós vimos que é a ação de Deus, nós somos salvos pela graça e não por obras, não é pela escolha humana, mas pela ação de Deus em nos atrair. Então veja, toda essa crença de um arrebatamento secreto, irmãos, está pautado não nas escrituras, mas está pautado nas revelações que esses malucos aí, em nome de Deus, diz que receberam, né? Por desconhecerem a verdade, porque se eles fossem fiéis a Deus e a sua palavra, mesmo que eles tivessem uma experiência sobrenatural, eles iriam julgar essa experiência e dizer, não é possível que isso tenha vindo de Deus, porque a própria Bíblia diz que não vem. E já evitaria. Isso faz parte, inclusive, da besta da terra, né? Que vem enganar. Tem aparência de cordeiro, mas o ensinamento é do dragão, para confundir a igreja. Então, quando você diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que o arrebatamento será secreto, as pessoas não estão preocupadas em passar por dificuldades. E aí o que acontece? Quando as dificuldades vêm, ela abandona a fé. Por isso, da grande apostasia na grande tribulação. Então, cuidado. Fique com as escrituras. A Bíblia diz que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que Deus vai estar conosco. Deus será. Nós vimos lá em Joel, agora há pouco acabei de ler a mesma ideia. E aí, então, logo depois dessa tribulação, aí nós temos os sinais definitivos no sol, o sol se escurecendo, Mateus 24, 29, a lua não dando a sua claridade, e as estrelas caindo do firmamento e os poderes do céu sendo abalados. E aí então vem o sinal do Filho do Homem, que também é um sinal no céu, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e aí então depois vem Jesus sobre as nuvens com poder e muita glória, tá? E reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos do canto. Então, se vai reunir os escolhidos, é porque os escolhidos estão aqui, né? E veja que essa volta de Jesus aqui se dá depois da tribulação. Ele diz o verso 29, logo em seguida a tribulação. Então, aqui é cronológico, porque Jesus coloca isso como pauta cronológica. Após a tribulação, você tem a volta de Jesus, que vai reunir os escolhidos. Olha, se o arrebatamento foi secreto, meu amigo, antes vai reunir quem? Não tem ninguém aqui para ser reunido, né? Então veja, quando você pauta a sua crença em revelações que são constantemente pregadas na igreja como se fosse verdade, a mentira se torna uma verdade, se torna uma crença comum. Qual que é o seu papel como crente? Examinar as escrituras para ver se aquela doutrina, aquele ensinamento está correto. Então volta para a Bíblia. O ensinamento do arrebatamento secreto da igreja tem base bíblica? Não. Tem algum texto que dá base? Não. Porque toda vez que Jesus fala, e outra, teria então a primeira vinda de Jesus, ministério terreno de Jesus, a volta secreta de Jesus, segunda vinda de Jesus, e uma terceira volta. Problema da interpretação de Apocalipse cronológico. Você tem até 7 voltas de Jesus, você tem até 7 julgamentos. Você precisa usar o óculos correto para interpretar a Bíblia e usar isso de uma maneira de harmonia das Escrituras. É o que nós estamos tentando te conduzir aqui, tá certo? Então, cuidado com isso. Veja, então, que Mateus diz que logo após a tribulação, então, também vai ter sinais. Os sinais estão em todo o período, os 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio,
que é o tempo da primeira vinda de Jesus até a segunda. Os sinais no céu estão acontecendo, mas depois da grande tribulação, aí vai ter o sinal definitivo que vai mostrar no céu o sinal do Filho do Homem, consequentemente declarando que ele está voltando. Tudo bem, irmãos? Até aqui? Vamos lá. No chat aqui estamos todos tranquilos, no Meet também. Então, vamos continuar aqui mais um pouco. Para o povo, então, de Israel, quando fala o sol se escurecerá, a lua não dará claridade, isso é óbvio que está falando de eclipse solar e lunar. Para o povo, na tradição judaica, nós vemos que o eclipse solar refere-se a juízo sobre os gentios. Toda vez que tem eclipse solar, em especial numa data festiva do calendário solene de Deus, da lei do Antigo Testamento, juízo sobre os gentios. E toda vez que temos um eclipse lunar, é juízo sobre os judeus ou sobre os crentes. É lógico que isso é uma perspectiva da tradição. Quando nós vamos comparar, toda vez na história, né, quando você vai estudar aí sobre os sinais no céu, né, os chamados, deixa eu abrir aqui essa tela para você. Aqui é só um exemplo, mano. Isso aqui tem muita coisa já na internet, a gente sabe que não são só esses, são vários, mas quando você estuda sobre eclipse lunar, que é a lua se transformando em lua vermelha, a lua de sangue, e quando você trata do eclipse solar, em datas específicas, você for estudar isso durante toda essa dispensação, você vai ver que em muitos momentos, em eclipse lunar, há uma manifestação terrível sobre os judeus. Você pega lá, por exemplo, 1400 e pouco, quando os judeus foram expulsos da Espanha, né? A Inquisição lá espanhola que expulsou, matou um monte de judeu, expulsou os judeus do país. Quando se deu isso? Justamente num eclipse lunar que caía numa das festas judaicas. Então, como Deus estabeleceu o sol, a lua, as estrelas, estabeleceu as datas das festas, e quando há uma manifestação de sinais no cosmos nessas festas, durante toda a história, sempre teve algum evento relacionado ao povo de Deus e sempre teve algum evento relacionado às nações que perseguiam o povo de Deus. Então aqui está um exemplo, né, apenas para você ver aí, eles aqui em 2015, eles estavam no ano 5.775, hoje nós estamos em 2020, então 5.780, tá bom? E nós vimos que desde 2014, de um modo especial, na verdade nós já abrimos isso, o pessoal que está pesquisando sobre isso aí já identificou que isso aqui já abriu, em vez da tetrade, nós temos aí vários sinais que ocorreram e que ainda vão ocorrer, pelo menos aí nos próximos anos. Então, sempre acontecia em datas festivas, né? Então, você tem na Páscoa, depois você tem tabernáculos, depois você tem na Páscoa de novo, aí depois você tem na festa das trombetas, você tem depois tabernáculos novamente, sempre sinais no céu. Nesses últimos anos isso aqui tem aumentado muito e a gente precisa estar atento. É lógico que nós não estamos aqui tratando de zodíaco, de nada disso que o diabo inverte para o lado de lá. Mas quem criou o céu, quem criou os cosmos foi Deus. E como nós vimos lá em Gênesis 1,14, com o objetivo, inclusive, de servir de sinais e de agenda de Deus. E você precisa estar atento. E nós temos visto tantos sinais acontecendo no céu, e tudo isso serve para quê? Serve para somar com todos os outros sinais que estão acontecendo na política, na sociedade, na moral, nos fenômenos naturais, para dizer que nós ainda estamos nesse período que Deus estabeleceu para o avanço do Evangelho, mas que com o aumento desses sinais mostra que nós estamos próximos da grande tribulação e, consequentemente, próximos da volta do Senhor. Tudo bem? Então vamos caminhar aqui mais um pouquinho aqui. Sobre as estações, né,
e anos. Nós já falamos que o termo estações lá, o melhor tradução é uma agenda, compromisso de Deus. Então, além das festas, dos sinais no céu, as estações, dias e anos serviram para marcar um compromisso de Deus com o seu povo, ok? As estações, dias e anos ditam regras para a manifestação de Deus em cumprir as suas promessas. O próprio Deus estabeleceu essa agenda. Ó, quando tiver o mesmo dia, né, o equinócio, a mesma hora do sol com a mesma hora da noite, então você tem o equinócio, ali início da primavera. Você espera então a lua nova, que começa a contar o primeiro dia do mês, você inicia o primeiro mês do ano. No 14º dia vai ser a Páscoa. Então Deus estabeleceu toda essa contagem, estabeleceu toda essa condição proporcionada pelo cosmos, né? Pelo Sol, pela Lua, pela Terra, pelas estrelas, e que então estabelece esses cumprimentos de Deus. Além de guardar o sabático, ou o sábado, o dia do descanso, né? Deus havia dado então ordenanças sobre os dias e anos. Vamos dar uma olhadinha aqui específica lá. Vamos lá para Êxodo 23. Deixa eu olhar o nosso horário aqui. Mas vamos lá. Êxodo 23, o verso 10. Êxodo vai tratar das festas também, né? Então, Êxodo 23, verso 10, vai dizer assim, ó, que além de se guardar o 7º dia, além de se guardar as festas solenes, Deus estabeleceu uma outra questão aqui anual. Isso aqui é novo, assunto novo, que nós vamos aprofundar semana que vem, mas eu quero já dar essa introdução aqui. Então, Êxodo 23, de 10 e 11. 6 anos, presta atenção aqui, 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, a deixará descansar e não cultivarás, para que os pobres do teu povo acham o que comer, e do sobejo comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com teu olival. Então veja, é o chamado ano sabático, já ouviu falar? Então você trabalha 6 anos, o 7º ano você descansa. Aqui é uma dica aí, né, para os adventistas, já que eles guardam a lei cerimonial do sábado, eles têm que ficar 1 ano sem trabalhar também. Você tem comércio, fecha a porta durante 1 ano, não faz nada. Você tem plantação, você não planta nada e deixa o pobre ir lá comer daquilo que você tem, tá bom? Então, já que vai guardar, guarda direitinho, tá? Então, você acha que tem que guardar o sábado como a lei cerimonial? Manda, então guarda o Shemitah, o sábado, o 7º ano aqui, você não faz nada. Então, trabalha 6 anos, 7º ano, fecha tudo. Porque é isso que Deus determinou aqui no período ainda da lei cerimonial. Tudo bem? É lógico que nós não estamos mais debaixo disso, porque a lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Porém, existe a moralidade de tudo isso, e nós vamos ver que Deus, de certa forma, cobra isso do seu povo até o dia de hoje, em especial os judeus. Mas isso aí é assunto para daqui a pouco. Vai lá para Deuteronômio 15. Deuteronômio capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Abriu lá? Deuteronômio capítulo 15, o verso 1 e o verso 2. Diz assim: ao fim de cada 7 anos fará remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Então veja, esse ano sabático também servia como ano da remissão. Então você vai trabalhar 6 dias, o 7º ano você vai descansar. No fim de cada 7 anos, no final desse ano de descanso, se alguém ficou te devendo alguma coisa, você vai perdoar a dívida. Olha só. Se alguém pegou alguma coisa emprestada, pegou uma dívida contigo, você vai perdoar essa dívida, vai zerar a dívida. É o ano
da expiação, é o ano do perdão. Então, a cada ano, então, o que o judeu fazia? Ele empresta dinheiro para você pagar em 6 anos, ou 7 no máximo, né? Porque para isso ia recebendo. Porque se ele fosse fazer um financiamento de casa há mais de 7 anos, numa cultura judaica, dentro da lei cerimonial, é o seguinte: você chegava no final do 7º ano lá para a Caixa Econômica Federal e falava assim: ó, eu fiz um financiamento de 30 anos, mas como já deu o 7º ano, é o ano da remissão, então quita aí a minha dívida aí que eu não vou pagar mais nada. Era assim que funcionava, tudo bem? Também dentro dessa lei civil, né? Lembrando que a lei cerimonial, moral e civil. Dentro dessa lei cerimonial linkada com a lei civil, você tinha essa lei específica da remissão para o povo judeu. Então, isso aqui, irmãos, Êxodo 23, Deuteronômio 15, abre um outro detalhe que, através da criação do sol, dos sinais e tudo mais, aponta para uma outra realidade dentro da vida do povo de Israel no cumprimento da lei cerimonial e civil, que é o ano do descanso, que é também o ano da remissão, ou que eles chamam aí, né, de Shemitah, o ano sabático. E além desse ano sabático, você tem também uma situação relacionada ao ano do jubileu. Quando você tem o ciclo de 7 sabates, ou seja, 49 anos, o 50º, o ano 50, vai ser o ano do jubileu, que aí é a libertação geral. Tá certo? Então, isso também está dentro do calendário de Deus. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o Shemitah na semana que vem, entendendo um pouquinho aí sobre o que significa, portanto, Shemitah, que refere-se ao ano do descanso da terra, para ser cumprido, para suprir as necessidades do pobre e gerar equilíbrio financeiro e social. O que isso tem a ver com a volta de Jesus? Isso aí nós vamos ver semana que vem, tá bom? O que eu quero que você lembre de hoje, da aula de hoje, que os sinais no céu, no sol, na lua, nas estrelas e as chuvas, né, a promessa da chuva seródia, está extremamente relacionada com a volta de Jesus. Então, além de você observar sinais na política, né, na sociedade, na moralidade, os fenômenos naturais, você tem que estar atento também aos fenômenos cósmicos, ou sinais que acontecem no céu, os sinais que acontecem no sol, na lua, nas estrelas, porque tudo isso está dentro de um plano de Deus para te indicar, e para me indicar, para nos indicar, que a volta do Senhor está próxima, que a grande tribulação está próxima, e consequentemente a volta do Senhor, tá certo? E a ação de Deus soberana sobre todas as coisas. E aí a semana que vem a gente fecha essa 15ª aula, falando sobre o Shemitah, mostrando que Deus, inclusive, continua hoje comandando todas as coisas. Inclusive, toda a movimentação financeira global está debaixo da ação soberana do Senhor e como indício do cumprimento das suas promessas e que apontam para a volta de Jesus Cristo. Tudo bem? Espero que hoje a gente tenha caminhado mais um pouquinho aí, de modo que você até deseje, né, relembrar os estudos que nós já fizemos sobre os sinais no céu, lá nas chamadas festas judaicas, em especial no estudo sobre a festa das trombetas, né? Eu acho que está aqui no playlist da IPRA, lembrando que a maioria desses estudos foi dado lá na IPA, né, na IPA, e qualquer coisa você procura lá. A partir de agosto de 2019 você vai ver a sequência dos estudos lá, ou eu acredito que já trombetas nós já demos aqui na plataforma do canal do YouTube da Igreja Presbiteriana Reformada, tá certo? Então é só dar uma procurada no playlist da Escola Dominical que você vai encontrar lá. Esteja atento, irmão. Deus criou todas as coisas e todas as coisas estão aqui para para servir ao Senhor e para servir de indicativo, inclusive, do cumprimento das suas promessas.